Bom, começando no livro de Mateus 1, em que nós vemos a genealogia de Jesus Cristo e também vemos o nascimento de Jesus Cristo. Então, nesta primeira parte deste primeiro capítulo, na parte da genealogia, nós conseguimos ver o mistério de dizer livro da geração de Jesus Cristo. Depois vamos ver que escreve filho de dois homens. Então primeiro nós vemos filho de Davi, depois nós vemos filho de Abraão. Sendo Jesus Cristo que provém de Deus, mas a partir do momento que ele provém de Deus, está aqui na terra, ele acaba sendo apelidado de filho do homem. Mas mesmo sendo filho de Deus, mesmo sendo Salvador, é apelidado de filho do homem. Então nós vemos aqui três paternidades de Jesus. Uma paternidade biológica direta e outras paternidades que têm a ver com a aliança de Deus, ok? Então a última, que é a terceira paternidade, que é de onde vem, ou dos quais são considerados pais dele, não é? De forma biológica, em termos científicos, mas não tem nenhuma biologia aí, porque apenas houve o sobrenatural de Deus. Então, pegando nestas paternidades, que nós vemos filho de Davi, filho de Abraão, nós iniciamos com a primeira paternidade de Jesus Cristo como filho do homem, sendo filho de Abraão. Filho de Abraão por quê? Por conta daquilo que o próprio Deus, na aliança com Abraão, que nós podemos ver lá no livro de Gênesis, que inicia a partir do capítulo 12, que entra Abraão, não é? Depois das promessas que Deus faz, e depois diz que ele será pai do quê? Da nação, pai de multidões, pai de nações. Então Jesus, como filho do homem, começa a partir daí, não é? Porque alguém pode querer dizer, não, começa a partir de Adão, que foi o primeiro homem. Não. Estamos a falar em termos de aliança. Porque Jesus vem primeiro por causa da nação escolhida de Deus, que é Israel. Mas isto é um outro assunto para não misturar aqui. Então estamos a considerar Jesus Cristo como filho do homem a partir da aliança de Deus com Abraão, e que nessa aliança de Deus com Abraão está diretamente ligada com Israel. Diretamente ligada com Israel. Então começa Jesus Cristo como filho do homem a partir da aliança de Deus com Abraão, por isso que a gente vê filho de Abraão. Então, nesta parte de filho de Abraão, é aí onde começam as divisões destas 14 gerações, não é? Em que no versículo 17 nós vemos que a Bíblia diz, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. Desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Então nós começamos a fazer a subdivisão de gerações, considerando que a Bíblia está a dizer filho de Davi, filho de Abraão. Mas começamos com as gerações a partir de Abraão, depois até Davi, que é a segunda. Então a terceira paternidade, que é José, não é? E Maria, é essa, né? Já a terceira depois dessas 14 gerações, ok? Então, a partir daí, Abraão, Isaac, Jacó. Então, quando estamos em Jacó, nós vamos ver que Davi entra a partir de Jacó, ok? Então, quando Davi entra a partir de Jacó, então fica Davi, e depois daí que nós podemos chegar a encontrar quem? José. Mas este José que a gente encontra está ligado com Jacó, este Jacó que está ligado com Isaac, este Isaac que está ligado com quem? Com Abraão. Então, depois da gente encontrar Jesus aí, nessas todas linhagens aí, então, o José, para além de ser agraciado, mas há uma atração aí genealógica que faz com que seja José, porque José está vindo de uma descendência
que está diretamente ligado com a aliança de Deus a partir de Abraão, que chega até Davi. Chega até Davi por quê? Porque Deus também teve uma aliança com Davi a dizer que, olha, dos seus filhos não vai faltar quem esteja sentado no trono. Então nós vamos ver que a Bíblia diz que Jesus Cristo, não é? Mas isto na parte do livro de Lucas, não é? Ele diz que o seu reino não terá fim. Então, o seu reino não terá fim por causa do quê? Está diretamente ligado com a aliança de Deus com Davi, a dizer, não vai faltar quem se assenta aqui, dos seus filhos. Então, Jesus, como filho do homem, nesta linhagem de Davi, está para dar continuidade da aliança de Deus com Davi, em que não vai faltar sucessor que se assente no trono. Então, José, por causa de vir diretamente da descendência de Davi, é que ele é encontrado. Mas é encontrado por quê também? Porque como a Bíblia está aqui a nos dizer no nascimento de Jesus, na segunda parte, que José, sendo da descendência de Davi, ele era um homem que? Justo, não é? Justo. Então, esse ser justo é que fez com que a graça viesse e lhe encontrasse. Porque existem muitos que vêm da descendência de Davi, mas nem todos carregam temor a Deus, carregam essa justiça. Então, dentre os, foi ele o agraciado. Então, por causa de José ter a descendência de Davi, é daí onde também encontramos uma agraciada que o próprio Deus criou este casamento de propósito. Por isso que diz todo casamento de Deus tem propósito. Então, pela linhagem que José tem, ok? Da descendência de Davi, que está ligado com aquilo que é o plano de Deus, da vinda de Jesus Cristo como filho do homem, Deus une a ele com Maria. Poderia ser uma outra mulher, mas foi Maria também, porque o quê? Ainda era virgem, ainda não estava impura, entre aspas, o seu ventre ainda estava puro, para poder receber aquilo que era de Deus. Então, quando recebe do Espírito Santo, ainda que neste livro de Mateus, não diga o que eu vou dizer aqui, mas no Evangelho de Lucas, é que primeiro Maria tem um encontro com o anjo, que lhe diz que não te assustes. Isto que estás a carregar, não é? É do Espírito Santo. É daí que a gente diz Maria agraciada, porque o anjo veio diretamente. Começamos a encontrar diferença aí. Diretamente para vir falar com ela, porque ela seria a barriga de aluguel para receber o Salvador. Agora, com José, nós vemos uma outra dimensão, poderíamos dizer, abaixo da dimensão que Maria acabou tendo, porque Maria teve encontro direto, ao vivo, com o anjo. Agora, nós vemos um José em que tem um encontro com o anjo, mas este encontro é um encontro espiritual, ou seja, em sonho, que é para o quê? Lhe acautelar daquilo que Maria haverá de conceber, visto que ela é a prometida dele, porque se quando a Bíblia diz desposada, é porque são noivas, e antigamente, não é? Eles seguiam o mesmo ríspido, no sentido de que estão prometidos como noivo, não vão morar juntos, mas tem aquela vida, não é? De, ok, ela é minha prometida, ele é meu prometido, e ficam a ter uma vida de aquilo que a gente hoje considera namoro cristão. Como quem diz, ok, nos apresentamos, toda a gente já sabe que nós somos marido e mulher, prometidos a marido e mulher, mas ainda não estamos a viver maritalmente, mas ainda não estamos a viver como realmente casados. Mas todo mundo já sabe. Então, é daí onde entra a parte que o anjo aparece em sonho para dizer, ei, não temas o que aconteceu a Maria. Seria uma vergonha porque, primeiro que José, sendo ele justo e temente a Deus, era no sentido de, não somente como o próprio orgulho de homem, não, mas também por conta do temor a Deus e dentro daquilo que eram as tradições, não é, naquela altura, né, judaica, hebraica, em que a pessoa é noivado, não pode aparecer ter filho enquanto ela não consumou seu casamento. Seria conotado como um delito, uma ultraje, ok?
Então tem a parte também do orgulho de um homem, né? Porque as pessoas vão pensar de mim, minha reputação, mas tem a parte de ser justo, como a Bíblia diz, ok? Então, acontecendo isso, o anjo vem e acalma, diz, não temas de receber a sua esposa. Então é daí que nós vamos ver em que entende isso ele, mas não quer dizer que ele exponha ela, porque ele primeiro estava a temer, não deixar a vista, por temer a Deus também pelo orgulho do homem, mas ele já mantém isto em um culto, já com entendimento, ok? Porque ele não podia rejeitar o Salvador. Então por isso que o anjo vem e lhe faz entender tudo isso, não é? E depois a história que a gente viu, em que é dito qual é o nome e tudo mais, e é dito a finalidade, que ele vem para salvar o povo dos seus pecados. Entenda aqui, hoje Jesus é Salvador do mundo, mas o primeiro motivo, a primeira intenção de Deus é para salvar o povo escolhido, o povo israelita. É por isso que a gente vê, Jesus veio para salvar o povo. Jesus ainda está em específico num determinado lugar para uma determinada nação, ok? Então depois é que ele torna Salvador do mundo, porque o povo de Israel, ainda vamos estar a estudar, não o recebeu, aceitou como verdadeiramente o Salvador, ok? Então é necessário entender isso. Isto é para o capítulo 1, ok? Então